Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, e dessa vez eu queria trazer aqui para vocês a minha opinião. Eu listei 3 fatores que, na minha opinião, ajudam a explicar a fase do Santos, né? Que ajudam a explicar o porquê que o Santos se meteu nessa fase tão ruim, nessa má fase que parece ser eterna. Esse vídeo está sendo gravado e publicado depois da humilhação que o Santos sofreu jogando contra o Ituano fora de casa, no Campeonato Paulista, na 12ª rodada. O Santos que, com a vitória do São Paulo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, precisava apenas de um empate e simplesmente foi humilhado pelo Ituano, que chegou na última rodada tendo marcado só 8 gols, aí marca 3 contra o Santos. Tinha a pior defesa do campeonato, 18 gols sofridos, e o Santos não acertou um chute no gol. E o Ituano eliminou o Santos, e o Santos chegou ao 3º ano consecutivo sendo eliminado do Campeonato Paulista na primeira fase. E aí eu separei alguns tópicos que, na minha opinião, na minha modesta opinião, ajudam a explicar por que que o Santos está nessa fase tão ruim, que já parece que nem é fase, né? Parece que virou uma característica permanente desse time do Santos. Que engraçado que nesse ano o troféu do Paulistão ia chamar Rei Pelé, né? É muito triste isso, porque no ano em que o Pelé morreu, no primeiro Campeonato Paulista depois da morte do Pelé, é isso que o Santos entregou para o maior jogador de todos os tempos, o jogador que colocou o Santos no mapa, que fez o Santos se tornar um dos mais temidos do mundo. É isso que esse bando que tomou conta do Santos entregou para o Pelé, que provavelmente está lá do céu muito decepcionado com o que transformaram o Santos. Mas bom, chega de enrolação, vamos diretos aos pontos que eu separei aqui. E claro, o primeiro ponto não podia ser outro, né? O senhor Andrés Rueda, para mim, é a razão de por que que o Santos se tornou esse time pequeno. Essa que é a verdade, é duro dizer isso, mas o Santos se apequenou, né? O Rueda presidiu o Santos nesse triênio, 2021, 2022, 2023. Para quem não lembra, né, faz tanto tempo, parece que foi há 100 anos, o Andrés Rueda assume o Santos depois de um time que chegou na final da Libertadores, né? Aquele time que perdeu para o Palmeiras a final da Libertadores de 2020, que foi disputada inclusive no começo de 2021, já com o Rueda na presidência. Então, o Rueda assume o Santos sendo vice-campeão da América, e é isso aí que ele está entregando para você, torcedor, que votou nele, que apoiou ele, como é o meu caso. É isso que ele está entregando para você. 3 eliminações consecutivas na primeira fase no Campeonato Paulista. Em 2 delas, chegou na última rodada brigando para não cair. E 2 campeonatos brasileiros em que o Santos brigou também para não cair. O que vai ser do Santos no Campeonato Brasileiro de 2023? Só o futuro vai nos dizer. Então esse é o senhor Andrés Rueda, né? Essa a eliminação contra o Ituano, essa humilhação, ela é a cereja do bolo da gestão Andrés Rueda, que agora coloca em risco a participação do Santos na Copa do Brasil. E assim o time vai se afundando cada vez mais. Você deixa de ganhar dinheiro com o Campeonato Paulista e agora você deixa de ganhar dinheiro na Copa do Brasil. E vale dizer que no orçamento desse ano de 2023, a gestão do Rueda colocou lá a arrecadação de cerca de 23 milhões, se eu não me engano, com o que o Santos ganharia sendo vice-campeão do Campeonato Paulista. Alguém avisa para ele aí que o Santos vai deixar de ganhar muito dinheiro, porque pela 3ª vez consecutiva cai no Paulistão na primeira fase. Então, esse dinheiro vai precisar vir de outras formas, a gente já sabe qual é, né? Vai ser provavelmente queimando ativos do clube e vendendo por uma pichincha, como já venderam o Kaique, como já venderam tantos outros. Vamos aguardar quem vai ser o próximo. Será que vai ser o Ângelo? Vamos descobrir nos próximos dias, né? Mas agora, se você está vendo esse vídeo de pé, peço para que você se sente ou se apoie em algum lugar, porque agora a gente vai entrar num momento cabeludo, né, da gestão do Andrés Rueda. Eu fiz questão aqui de anotar todas as contratações da gestão do Andrés Rueda, e eu vou ler uma por uma aqui para vocês, mas eu já reitero o pedido para que você puxe uma cadeira aí na sua casa, se você está no trabalho, no transporte público, senta, porque você vai cair duro ouvindo a lista de fantásticos jogadores contratados pela gestão Rueda. Peço licença aqui para vocês, eu vou ler uma por uma, tá?
do goleiro aos atacantes. Vamos lá. Goleiros: Jandrei e Vladimir. Laterais: Auro, Natan, João Lucas e Moraes. O Auro foi anunciado essa semana por um time do Cazaquistão, tá? Um jogador que passou aí pelo Santos e agora está jogando no poderoso futebol do Cazaquistão. Mas piora, viu? Zagueiros: Velasquez, o fantástico Velasquez. Nunca me esqueço. Velasquez é aquele jogador que no clássico contra o Palmeiras foi expulso porque ele confundiu o futebol com o kickboxing e chutou a cabeça de 2 adversários, do Rony, e depois dentro da área comete um pênalti. O nosso querido zagueiro da calça jeans molhada. Velasquez, Danilo Boza, o zagueiro Messias, Bauerman, Maicon e Joaquim. Meio-campistas: Camacho, Zanocelo, William Maranhão, 3 anos de contrato para o William Maranhão, grande Maranhão, Alisson e Dodi. Carabarral, Lucas Lima, Daniel Ruiz, e agora vem a sequência fantástica, tá? Agora é a hora que você precisa estar sentado. Luizinho, Bruninho, Augusto Galvão, Ricardo Goulart, Luan, Diego Tardelli, Lacava, Marcos Guilherme. Só a nata do meio de campo, só jogadores fantásticos, né? Do meio eu esqueci aqui também do Rodrigo Fernandes, o volante uruguaio. E para o ataque, Johan Júlio, Angulo, sim, Angulo, grande Angulo, Soteldo, Léo Batistão e Mendonça. São mais de 30 jogadores e desses 30 aqui, sendo sincero, eu só salvo o Bauerman, eu salvo o Dodi, eu salvo o Fernandes pelo que ele jogou ano passado, porque esse ano está se mostrando um belo peladeiro, mas eu vou dar um desconto, às vezes é só uma má fase, porque o time é uma zona, né? E salvo também o Soteldo. E aí, o Rueda sempre disse que não tinha grande poder de investimento, né? Disse que o Santos não podia competir com grandes clubes porque não tinha dinheiro para contratar. Mas vale lembrar, a gente não sabe o salário de todos os jogadores, eu particularmente não gosto de falar do salário dos jogadores. Ele não tem culpa do salário que recebe, né? Ele recebe o que o clube acha que deve pagar. Mas para um time que conta moeda para contratar qualquer jogador, primeiro que essa lista aqui, quanto dinheiro foi gasto com salário com esses mais de 30 jogadores em que não salva 5, não dá para encher uma mão, né? E quanto dinheiro foram gastos com o senhor Ricardo Goulart, com o seu Angulo, cada um deles ganhava na casa dos seus 500 mil reais, né? Quantos meses foram pagos de salário para esses caras? Somando os dois, quase 1 milhão. Com 1 milhão você pode contratar um baita jogador, né? Sem contar o dinheiro que foi queimado, né? O Santos vende o Pituca por cerca de 8 milhões de reais, de graça, né? Dinheiro de pinga, dinheiro de bala, troco de bala, e depois paga os mesmos 8 milhões no grande Carabarral, que o maior clube que ele jogou na vida dele é o grande Argentino Júnior da Argentina. Então, essas são as escolhas do Rueda, montou realmente uma seleção fantástica. Também na gestão Rueda, o Odair Hellmann é o 9º técnico, né? E aí mostra como a diretoria não tem nenhuma convicção, não sabe nada de futebol, porque o Santos teve treinadores de todos os gostos. Treinador do Sub-20, Orlando Ribeiro, já teve trocas da água para o vinho, como do Carille para o Diniz. O Carille você sabe qual é o perfil dele, você pode não gostar, mas você sabe como ele joga. Um time um pouco mais defensivo, com um perfil um pouco mais defensivo, que joga no contra-ataque. O Diniz é completamente diferente, é futebol total, jogar para frente, o time está perdendo, sai zagueiro, entra atacante. Mas se você sai da água para o vinho, vai do Diniz para o Carille, depois você vai de Bustos para Lisca, passa pelo Odair, passa pelo treinador do Sub-20, aí bota o Marcelo Fernandes de interino, você está perdido, você não sabe absolutamente nada. Sem contar os gerentes de futebol, os executivos de futebol que o grande Andrés Rueda contratou, né? Nunca esqueço do grande Chumbinho, que ficou um mês, né? Fantástico. O Dracena, né, que recentemente estava aí no jogo contra o Ituano, falando mal da diretoria, mas o Dracena não contou para ninguém que foi ele que contratou o Auro, que foi ele que contratou o William Maranhão, que foi ele que contratou o Goulart, que era amiguinho dele do Palmeiras, né? Então falar mal, tacar pedra é muito fácil quando você joga a sua sujeira para debaixo do tapete, né? E agora o novo homem do futebol do Santos é o Falcão, que se veste muito bem, um homem muito elegante, o nosso rei de Roma, né? Mas ele faz o que no Santos? Né? O time nessa situação, quantas entrevistas o Falcão deu?
Até agora, a única participação dele que eu vi foi dar versões contraditórias para o que diz o presidente. Até hoje a gente não sabe quem falou a verdade. O Falcão disse que mais de 20 jogadores recusaram o Santos. O Rueda disse que foi só um ou dois que disseram que não vieram porque receberam propostas melhores. Quem falou a verdade, o Rueda ou o Falcão? Foram dois ou foram 20 que não vieram para o Santos, né? O Falcão estava no estádio hoje contra o Ituano. E aí? Eu não vi ele dar a cara a tapa, só vi o Odair falando na coletiva que ele tinha que virar a página. Então também não sei o que o Falcão, que foi um brilhante jogador, um dos melhores volantes de todos os tempos, mas eu não sei o que ele veio fazer no Santos, né? E aí, como eu citei o Odair, claro, o segundo fator que explica por que o Santos mais uma vez fica fora do Campeonato Paulista, do mata-mata, é o seu Odair Hellmann, e eu separei aqui alguns tópicos para explicar por que eu acho que o Odair tem uma contribuição fundamental para esse mais um fracasso do Santos. Bom, nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, o Odair escalou o time com 4 atacantes, 2 volantes e nenhum meia. Ainda havia ali aquela história de que o Soteldo ia ser o meia, porque o Soteldo desempenhou um bom futebol contra o Palmeiras num clássico no ano passado no Allianz Parque e que ele ia ser testado. O jogo começava, o Soteldo ia para a ponta esquerda, ficava lá, o Mendonça ficava perdido no meio e o Santos entrou em campo no 4-2-4 nas duas primeiras rodadas. Ângelo, Mendonça, Soteldo e Marcos Leonardo na frente. Aí na terceira rodada, contra o São Bernardo, o Odair muda. Ele tira um atacante, joga com 3 na frente, 3 no meio, mas nesses 3 meias, nenhum na verdade era meia, eram 3 volantes. Naquele jogo o Santos entrou em campo com Mendonça, Marcos Leonardo e Ângelo, e no meio de campo, Fernandes, Sandri e Dodi, né? E aí, nesse jogo contra o São Bernardo, no segundo tempo, já no apagar das luzes, ele coloca o Carabarral, que você pode gostar ou não, mas ele é um meia, né? Faz a função ali de ligar a defesa para o ataque. O Carabarral entra bem, começa a se credenciar ali junto da torcida como uma opção para meia. Aí na quinta rodada, o Carabarral entra como titular, né? Só que aí o Odair cai num outro erro. Ele abre mão do quarto atacante, mas ele passa a escalar de uma forma ele começa a repetir esse esquema de 4-3-3. Não importa o que acontece, 4-3-3. Não importa o adversário, se é dentro ou fora de casa, 4-3-3. Ele só vai mudar isso na nona rodada contra o Santo André, em que ele coloca 3-5-2. Mas nesse jogo contra o Santo André, para mim é uma das piores atuações do Odair. Porque ele bota os 3 zagueiros, você fala, opa, ele mudou. Viu que o Santos não está indo a lugar nenhum com essa formação, ele vai mudar. Que bom, não vai morrer abraçado com uma mesma ideia. Mas no intervalo daquele jogo, já com o Maicon, e eu já vou chegar nele, já com o Maicon fazendo uma partida horrível, ele tira o Bauerman, aí ele coloca o Lucas Barbosa, depois o Felipe Jonathan, que também voltava de lesão, sai, entra o Mendonça, o Daniel Ruiz, o colombiano, entra no lugar do Sandri, e aí o time vira e o Ivonei entra no lugar do Lucas Lima. E aí o time vira uma bagunça. O Lucas Barbosa termina o jogo de lateral esquerdo, o Daniel Ruiz termina o jogo jogando meio de volante, porque ele saiu, o Daniel Ruiz entrou no lugar do Sandri, e o Ivonei, que é meia, foi o camisa 10 do time da Copinha, né, o articulador, termina de ponta esquerda. Então mostra como o Odair estava completamente perdido, e outro traço da personalidade, né, que resume esse trabalho dele, é a falta de convicção com algumas coisas. O Santos contratou o Natan e o João Lucas, para mim nenhum dos dois serve, e o Odair, não sei se já percebeu isso, mas ele pelo menos não tem convicção, porque num jogo o Natan sai de titular, sai no intervalo, no outro é o João Lucas e ele sai no intervalo. Contra o Ituano, esse último jogo, o João Lucas começa de titular, o Natan entra no intervalo, essa é uma cena que se repetiu várias e várias vezes ao longo do campeonato. E os dois últimos tópicos, já para não ficar um vídeo muito grande, já quase 15 minutos de gravação, eu não podia deixar de falar do fator Maicon, porque eu acho que o Maicon ele é o retrato do fracasso do time do Santos. Não conheço o jogador, não tenho nada contra ele, posso até ter em algum momento exagerado nas críticas, mas eu acho que a postura do Maicon, o desempenho do Maicon dentro de campo, ajuda a explicar. Ele é o retrato fiel do porquê que o Santos está nessa situação. Um jogador já de 34 anos, que claramente a idade chegou, muito lento, fora de, não sei se fora de forma exatamente, mas não me parece na melhor condição física. Nas jogadas de bola parada, ele é o homem que claramente marca a bola, né? O Santos tem uma marcação por zona, mas não pula, parece que não tem mais explosão, não tem impulsão.
Mas a principal característica do Maicon que irritou o torcedor e que levou ele a ser vaiado, além das falhas individuais, é a bola longa. E eu fiz questão de separar aqui todas as bolas lançadas pelo Maicon no Campeonato Paulista. Na estreia do Campeonato Paulista contra o Mirassol, 13 chutões para frente, 7 errados. Segunda rodada contra o Guarani, 15 bolas longas, errou 6. Terceira rodada contra o São Bernardo, 16 bolas longas, errou 8, 50%. Aí ele fica 3 jogos fora, 2 por lesão. O terceiro é contra o Palmeiras, que ele volta poupado, entra no final do segundo tempo, não vou contabilizar. Aí depois ele contra o São Bento, 12 bolas longas, ele errou 5. Contra o São Paulo, 17, errou 11, incrível o desempenho. Contra o Santo André, 17 bolas longas tentadas, 9 erradas. Portuguesa, 8 tentadas, 4 erradas. Ceilândia, 10 tentadas, 3 erradas. Contra o Corinthians, 13 tentadas, 4 erradas. E contra o Ituano, nesse último domingo, 13 bolas longas e 3 erradas. Uma média de mais de 10 bolas longas jogadas para frente. E eu te desafio, torcedor, a citar um lance de perigo do Santos nesse Campeonato Paulista que foi originado com um chutão do Maicon para frente. Não tem um. Se tiver, diga aqui nos comentários se você lembra de algum. Mas esse é o retrato do Santos. É um misto da incompetência do Odair com essa insistência do Maicon, porque se o treinador ficasse incomodado com esse tipo de coisa, ele vê o treinador, né, contra o São Paulo, 17 tentativas, 11 erradas. Se o treinador não se incomoda com isso, o treinador é conivente, o treinador é culpado por isso. E para terminar, já quase 20 minutos de vídeo, eu queria falar da postura dos jogadores do Santos. A gente sabe que no futebol a maioria dos jogadores não se importam com a situação do clube. Não importa se o time está ganhando, se o time está perdendo, se o time está sendo rebaixado, se o time está sendo campeão. Porque os jogadores têm bons empresários, todos eles sabem que se eles saírem do Santos, se o Santos cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, eles vão estar em outros clubes. Então isso é normal, o jogador não se importar, porque ele sabe que amanhã ele vai estar empregado. Mas é muito impressionante como o time do Santos é formado por jogadores indolentes e que não se importam nada com a situação do clube. O Santos, com raras exceções, alguns meninos da Vila que são apedrejados, né, o Ângelo e o Marcos Leonardo principalmente. Eu nunca esqueço, contra o São Bento, o Santos faz aquele gol também no apagar das luzes, a câmera pega o Marcos Leonardo e ele está chorando. É um jogador criado ali na Vila, que está ali desde sempre, que sabe o peso da camisa do Santos, sabe qual é a responsabilidade e o peso de você vestir a camisa do Pelé. Mas, fora isso, contra o Ituano, no terceiro gol, o Maicon anda, o Felipe Jonathan desiste de correr, o Santos recontratou o Lucas Lima, que tripudiou, humilhou, sempre fez graça contra o Santos. São jogadores que não estão nem aí, são jogadores indolentes, que não estão nem aí. Tanto faz se o Santos é campeão ou se o Santos é rebaixado. São jogadores que não dão entrevista, que não dão satisfação, né? Que arrumam qualquer desculpa para sair. O seu Marinho, por exemplo, cobrava ali o salário, dava entrevistas, fazia tudo bem cobrar o salário, pagar o salário. Ele é um profissional, deve ser remunerado por isso e não é justo que o salário saia atrasado. Mas é um jogador que menospreza o clube, que não está nem aí. Então esse tipo de jogador que não tem identificação com o clube, que não faz questão de ser benquisto pela torcida, que não faz questão de nada, para ele tanto faz como tanto fez, ajuda a explicar. O Santos tem jogadores que não têm nenhuma identificação com o clube e pessoas que trabalhavam lá no Santos. A última gestão, o Rueda tem todos os problemas do mundo, para mim é o pior presidente da história do Santos, mas já as últimas gestões, já ex-jogadores que foram demitidos, afastados, pessoas que trabalhavam no Santos há anos foram cortadas, só sobrou, talvez o Arzu seja o último ali de longa data do Santos, que saiba mesmo, que conhece o cheiro do vestiário ali do Santos, sabe o que é o Santos, porque ultimamente esses jogadores tanto faz se eles vão estar no Santos hoje ou no Cazaquistão, como é o caso do Auro amanhã. Então é isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse quadro que eu desenhei aqui para vocês, se vocês acrescentariam mais algum ponto. Digam o que vocês acham da gestão do Rueda, o que vocês acham do Odair, o que vocês acham desses jogadores do Santos. E diga o que você espera para o Santos, para essa sequência de campeonato. O Santos
vai ter aí 40 dias de folga, né, eliminado, tem o jogo na quinta-feira na Copa do Brasil, mas só volta agora a campo depois. O Campeonato Brasileiro só começa no dia 15 de abril, não sei se o Odair vai ser demitido, no momento que eu gravo esse vídeo ele está mantido no time, mas se o Santos não tiver mais outra competição para jogar, até o Campeonato Brasileiro são cerca de 40 dias, que o Santos vai ter aí vendo os jogadores dos outros times jogarem, porque pela terceira vez consecutiva o Santos fica fora do mata-mata do Campeonato Paulista. É isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para que você receba esse conteúdo e tantos outros que eu faço com muito carinho para vocês assim que ele for postado. Deixa o like para que o YouTube recomende meu conteúdo para outras pessoas e indique esse canal para um amigo, para uma amiga. Diga a eles que tem um canal novo sobre o Santos surgindo aqui no YouTube, que eu trago esse conteúdo, análise pré-jogo, análise pós-jogo, palpite sobre contratações, com muito carinho sobre o nosso time do coração, o Santos Futebol Clube. Obrigado pelo carinho de todos, mais de 340 inscritos no canal até esse momento, e nos ajude a levar esse canal, crescer o canal cada vez mais. Agradeço a todos mais uma vez pelo carinho, nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até a próxima.